você entender doenças da alma, você precisa fazer essa divisão. Corpo, alma e espírito. Dentro da revelação, o corpo é o quê? Biblicamente falando, o corpo é a matéria. A palavra hebraica para o corpo, para a formação do homem carnal é pó, anafá. Nós falamos isso no estudo da criação. Pó, anafá. O homem é carne, corpo, matéria. A alma, biblicamente falando, a alma, ela é o quê? Ela está interligada ao sentimento e ao sangue. Diga alma. Sentimento. Sangue. Por isso que as testemunhas de Jeová, elas não doam sangue. Isso é uma coisa do Velho Testamento. Não tem nada a ver com o Evangelho. Mas para Jeová, para o Deus da antiga aliança, a alma, biblicamente falando, é o sangue. Está no livro de Levítico. Jeová proíbe o homem de comer carne minada de sangue, porque para Jeová a alma é o sangue. Está interligado ao instinto animal, está interligado ao sentimento. Então, um animal, ele tem alma, fôlego de vida? Sim. Se não tivesse fôlego de vida, o animal não existiria, não andava, não caminhava. Então a alma é o fôlego de vida, está interligado ao sentimento. Então, um animal tem sentimento? Tem, ele sente. E o espírito, o que é? O espírito é a sua mente, é o seu intelecto, é o seu caráter. Quem você realmente é. A capacidade que você hoje tem. Não de escolha, mas de discernimento entre o bem e o mal. Está dando para entender? A capacidade que você tem de discernir. E por uma intervenção espiritual, aí sim, fazer a sua escolha. É impossível, homem, essa questão do livre-arbítrio, nós já explicamos aqui na nossa congregação. O livre-arbítrio é a capacidade de escolha entre as duas forças que regem o universo material e espiritual. O bem e o quê? O mal. O homem, ele tem capacidade de escolha, sim ou não? Não. Ele tem consciência do livre-arbítrio, mas a capacidade de escolha, ela só vem pela direção do Espírito, quando Jesus, ele crucifica a minha carne. Quando o Espírito Santo intervém na minha carne. Então, consciência. Então, o seu espírito representa a sua consciência. É o seu caráter, é a sua personalidade, é a sua fé. Quem você realmente é o seu espírito. E o seu espírito, ele está fundamentado na palavra de Deus. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Jesus não vai salvar a tua carne. Jesus trata a tua carne. Mas Jesus não salva a tua carne, porque a palavra de Deus, ela diz que carne e sangue, então carne e alma. Quando Paulo diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, então a carne e a alma não vão herdar o reino de Deus. O que vai ser transformado é o seu espírito. O seu espírito vai ser transformado e você vai receber um corpo glorioso. Então preste atenção nisso, isso é muito importante. Então, essas doenças da alma são doenças que atingem o corpo físico e atingem os seus sentimentos. Então, quando nós falamos, por exemplo, de depressão, existem cristãos que estão em fase de libertação dessa doença do século que se chama depressão. O mundo tem trabalhado para isso. São tantas dificuldades, são tantas tribulações, são tantas tempestades, o mundo inteiro jaz no maligno, o inimigo tem trabalhado, e quantos cristãos ainda não sofrem com este mal? Existem gatilhos
que ainda continuam despertando esse mal na vida desses cristãos. Então nós vamos falar hoje dessa doença, e nós vamos falar aqui que você não pode aceitar isso. É uma doença da minha alma, então eu vou aceitar. Cristo tem poder para curar todas as doenças. Diga glória a Deus. Não existem doenças que Cristo não tenha poder para curar. Jesus cura todos os traumas, Jesus cura todas as doenças, e nós temos que aprender a combater o mal. Nós temos que combater. Todos os dias aqui nesse mundo nós estamos combatendo o bom combate. Então, o que é a depressão? A depressão, ela é na verdade, resumindo, uma tristeza profunda, muitas das vezes não aparente. A pessoa às vezes não tem um motivo para estar assim, ou às vezes a pessoa traz coisas do passado que fazem com que ela esteja assim, essa tristeza profunda que vem, que bate, que o tempo não cura. A pessoa ela se fecha, ela se isola e ela fica ali naquela situação, e muitas das vezes acaba trazendo dor e sofrimento até para as pessoas que acertam. E existem até aqueles que chegam até o ponto de tirar a própria o quê? A própria vida. Então é uma doença que se manifesta na alma da pessoa. Pode ser uma doença, presta atenção. Essa doença ela pode se manifestar, pastor, de uma forma maligna, direta ou indireta. Não estou entendendo mais nada, pastor. Vou explicar. Lembra que quando nós passamos esse estudo para vocês, nós falamos de duas situações: possessão e opressão. Exatamente. Você precisa saber discernir o que é possessão demoníaca e o que é opressão demoníaca. Todas as doenças são malignas. Isso é uma coisa que é fato. Jesus não coloca doença em ninguém. A palavra de Deus, ela diz, Tiago capítulo 1, verso 17: toda boa e todo dom vem do alto. Então, é inadmissível um Deus que coloca numa pessoa doenças. Esse Deus é o Deus que você já sabe que vem das maldições lá do Velho Testamento. Jesus vem para curar, vem para libertar. Então a doença não vem de Deus. A aprovação também, biblicamente falando, não vem de Deus. Então, quando o discípulo consegue entender essas duas palavras, primeiro ele tem que entender a divisão do corpo, da alma e do espírito. Certo? Tá? Depois ele vai entender que existe, pastor Davi, a diferença de possessão e opressão. O que é possessão demoníaca? Quando o espírito está dentro da pessoa. A pessoa está realmente endemoniada. O espírito está dentro da pessoa, trabalhando de dentro para fora. Nós temos nas escrituras, por exemplo, o exemplo daquele endemoniado de Gerasena, que vivia lá nos sepulcros, no cemitério, parecia um bicho, ninguém podia lançá-lo. Então ali tinha dentro dele uma legião de demônios, causando todos aqueles problemas. Então diga, possessão de dentro para fora, opressão quando vem de fora para dentro. Muitas das vezes a pessoa está ali, ela tem a palavra de Deus, ela ama Jesus, ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ela está sendo tratada pelo Espírito Santo, ela está sendo guiada pelo Espírito Santo, mas o mal vem de fora para dentro. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque de repente você passa por um problema, quer seja ele qual for, e aí vem aquela voz na sua mente que diz: isso aí é um demônio que está dentro de você. E não necessariamente, você é de Deus, mas existe um trabalhar que vem de fora
para dentro, na sua vida. Tem que saber ter esse discernimento, porque às vezes os seus frutos são bons. Você é uma pessoa que tem bons frutos. Você é uma pessoa humilde, você é uma pessoa que ama Jesus, você é uma pessoa que não vive na prática do pecado, você é uma pessoa que procura obedecer o Evangelho, você aceitou Jesus, os seus frutos são bons. Você foi batizado no seu entendimento pela palavra. Como é que o Espírito vai estar dentro de você? Como é que Jesus vai dividir o seu corpo com o demônio? Porque você está passando por um problema. Então tem que separar o que é opressão do que é possessão. Primeiro passo para você começar a vencer essa doença, vencer essa enfermidade. Pastor Davi. Então, essa tristeza que não passa, precisa da ação, precisa da direção do Espírito Santo. Eu quero trazer para vocês um texto bem rapidinho. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Precisamos desse texto antes de nós passarmos aqui a receita para você vencer esse mal. 1 Coríntios 10, 13. Veja como tudo isso que eu estou falando para você faz sentido. Paulo está pregando isso para pessoas endemoniadas, ou Paulo está pregando isso para cristãos convertidos que aceitaram Jesus? Pessoas que aceitaram quem? Jesus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Diz o Espírito: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o livramento, para que a possais o quê? Você apega a essa palavra. Você precisa entender que a tentação não vem de Deus. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 12 em diante. Tiago, capítulo 1, verso de número 12 em diante. Quando o discípulo ele tem o discernimento certo das coisas, o inimigo espiritual vai ser combatido no campo espiritual. Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Leiam comigo: ninguém sendo, diga, de Deus sou, porque Deus não pode ser tentado pelo e a ninguém. Então Deus não tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então Deus não tenta ninguém. Quando você pega essa palavra, você entende ela, e você vai para aquilo que o apóstolo Paulo falou, que Deus não permite que você seja tentado além das suas forças. Você tem que trazer isso para dentro do seu coração. Talvez você passou por esses problemas, por essas dificuldades, por essas doenças da alma no passado, e você ainda hoje as está enfrentando. Será que existe hoje um diferencial? Existe. O diferencial que existe hoje é Cristo na sua vida, trabalhando em você. Talvez, se não fosse Cristo na sua vida, você hoje nem aqui mais estaria. Quem estaria? Como a palavra de Deus é a vida. A palavra de Deus, ela é um remédio. Jesus, ele é um tratamento para você se libertar, para você se livrar deste mal.
Repito, e essa cura e esse tratamento, muitas das vezes, ele não vai acontecer da noite para o dia. Jesus esteve com os seus discípulos 3 anos. 3 anos. Eles beberam na fonte. Durante 3 anos eles tiveram, pastor Davi, diante do próprio Deus. E todos eles tinham problemas espirituais que não foram curados da noite para o quê? Para o dia. E mesmo depois que eles foram batizados no Espírito, ainda continuaram sendo tratados. Qual dos discípulos de Jesus era convertido antes do derramar do Espírito Santo? Se nós colocássemos os discípulos de Jesus no divã, se fosse colocar os discípulos de Jesus no divã, se eles passassem ali com psicólogos, a imperfeição de todos seria vista. Aparece nos evangelhos. Tomé, por exemplo. Tomé era incrédulo, tinha traumas. Tomé era uma pessoa insegura, não tinha confiança. Como é que pode um homem que andou com Jesus, um homem que comeu com Jesus, um homem que presenciou os milagres e as maravilhas de Jesus, ele viu Jesus ressuscitando um morto de 4 dias. Tomé viu Jesus purificando os leprosos. E mesmo depois que os discípulos falaram, depois que Jesus morreu e ressuscitou, Tomé não estava lá, os discípulos falaram: nós vimos o Senhor. Olha os problemas que Tomé tinha no seu interior, ao ponto de dizer: se eu não ver, e ver para mim não é o suficiente, eu ainda tenho que o quê? Eu quero pegar, eu quero tocar. De maneira nenhuma eu acreditaria. Está na Bíblia. Pedro era inseguro, medroso, incrédulo. Pedro era tão inseguro, Pedro era um covarde. Uma pessoa que ataca a outra pelas costas é uma pessoa covarde. Não é covarde? Pedro não arrancou a orelha lá do soldado. Ele era impulsivo, né? Pedro era complicado. Pedro era aquele tipo de pessoa que agia sem pensar. Quantos não agem assim? Querem resolver tudo, né? Na força do braço. A pessoa, quando se sente ameaçada da natureza, não é a doença da alma. A pessoa se sente, pastor Davi, ameaçada, então ela já quer resolver tudo na força do quê? Do braço. É aquela pessoa que ataca. A defesa da pessoa já é um ataque. Ela já está atacando de uma forma para ela poder se defender. Por aí vai. Sem falar do Judas, né? E o Judas? E por aí vai. Todos os discípulos de Jesus tinham problemas na alma. Todos os discípulos de Jesus precisavam ser tratados. Hoje eu consigo entender claramente. Quando Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino do quê? Então uns têm a doença na alma mais extensa, outros têm essas doenças da alma mais brandas, mas todos nós precisamos ser tratados. Então o primeiro passo para se vencer, bem rapidinho, qualquer tipo, pastor Davi, de transtorno, o primeiro passo para se vencer qualquer tipo de doença da alma, qual é? Nós temos aqui um psicólogo aqui, temos psicólogo aqui, né? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo para um cristão, eu estou falando de um cristão, uma pessoa que ama a palavra de Deus, que ama Jesus. Mas o primeiro passo para essa pessoa se ver livre de um mal desse: reconhecimento. O primeiro
reconhecimento. Você reconhecer que você tem um problema. Não coloca a sua condição espiritual acima do seu problema. Às vezes você diz, não, eu não tenho problema porque eu sou de Deus. Eu não tenho problema porque eu sou batizado no Espírito Santo. E o problema está lá. Você tem um problema. Todo mundo vê que você tem um problema. Mas você não enxerga que você tem um problema. Por quê? Porque você não estava fazendo, a divisão que hoje o Espírito Santo está fazendo você enxergar, dividir o que é corpo, alma e espírito, e fazer você entender o que é possessão e o que é opressão. Reconhece o teu problema. Reconheceu o problema? Pronto. Glória a Deus. Então agora eu vou enfrentar o meu problema. E quais os argumentos que eu tenho? O que eu vou fazer para vencer essa situação? Então existe o lado físico do nosso corpo. E existe também o lado, o quê? Espiritual. Tem a parte física e a parte espiritual. Às vezes só o espiritual, de imediato não vai resolver. Você precisa também do lado material. Não tem problema nenhum falar isso. Por quê? Porque é simples, pastor Davi. Paulo disse, uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legumes, outros têm fé para comer zoião. Cada um tem uma fé diferente. De repente a minha condição espiritual, a minha fé é diferente da sua. Tem pessoas que são assim. Eu não vou tomar remédio nenhum, eu estou na fé. Tem pessoas que são assim. Mas tem pessoas que às vezes a fé da pessoa não é o subir. Ela é de Deus, mas ela ainda está sendo o quê? Está sendo tratada. Eu, por exemplo, lá em casa, quando acontece alguma coisa, eu tomo dipirona. Dipirona cura tudo, desculpa. Eu aprendi que dipirona cura tudo, cara. Jesus cura tudo, né? Jesus cura tudo. Eu estou fazendo uma brincadeira. Porque tudo que acontece lá em casa, quem que tem? Dipirona. Estou com um mal de dipirona. Tá bom, pronto, cura tudo. Jesus cura tudo. Mas a medicina está aí, gente. Se você não cuida do teu corpo, você vai sofrer. Teu corpo é templo do quê? Se você não cuidar do teu corpo, se você não cuidar da tua mente, você vai sofrer. Então é claro que eu vou falar aqui da receita espiritual para vencer as doenças da alma. Aí, o físico, se você precisa, você procura um especialista, você conversa, mas coloque sempre Jesus acima de todas as coisas. Não se esqueça, uma fé difere da outra. E você não pode julgar quem tem uma fé inferior à sua. Não pode. Está dando para entender? Quem está entendendo? Então vamos lá. Vamos falar das coisas, das atitudes que podem ser tomadas espiritualmente para se vencer esse mal. Primeiro, o discípulo precisa reconhecer o problema, foi falado. Saber diferenciar a opressão da possessão, porque a Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Você tem Deus na sua vida, você tem Jesus na sua vida, mas o inimigo do lado de fora, soprando no seu ouvido, você está endemoniado, você está perturbado, você não tem Deus, você não é de Deus, Jesus não te ama, sua vida não tem valor, você está na igreja há tanto tempo, não acontece nada, o inimigo vai jogar a seta dele. E se você não entender o valor que você tem para o Espírito Santo,
A Bíblia diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas se entregou por nós, Jesus se entregou por você. Você é importante para Deus. Você tem que ter discernimento nessas batalhas espirituais. Então, saber diferenciar a opressão da possessão, para através de um tratamento físico, e depois que você pegar a apostila, você vai perceber que está grifado, e espiritual, tá? Buscar uma cura, uma libertação. Segundo, o discípulo precisa ter fé e acreditar de todo o seu coração que nada é impossível para Deus, seja a doença física ou espiritual. Jesus tem poder para curar todas as doenças. Diga glória a Deus. Então não é você também se abraçar ao seu passado. Eu sempre fui assim, sempre aconteceu isso comigo. Então faz parte da minha vida, é algo normal, é algo natural. Não, Jesus tem poder para curar, para libertar. E aí é onde entra a fé, certo? Hebreus capítulo 11, verso 1, o que diz? Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mateus capítulo 19, verso 26, o que diz? Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é o quê? Para Deus tudo é? Então, toma cuidado também para você não se escorar no problema, para você não se escorar na doença, quer seja ela física ou espiritual, e achar que para você não existe uma solução, não tem uma saída. Tem uma saída, tem uma solução. Para tudo nesse mundo tem uma saída, tem uma solução, até para a morte. Gente que diz que não, né? Para a morte a solução é Jesus. Aquele que crê nele não morrerá, ainda que esteja morto, viverá. Terceiro passo. Estamos aqui fazendo uma receita de um bolo, né? Para você vencer a sua tristeza, vencer os seus traumas. Renovar a mente e os pensamentos com a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, verso 23, o que diz? E vos renoveis no espírito da vossa, o quê? Mente. Preciso falar disso. Você sabe por que essa doença, depressão, síndrome do pânico, conflitos emocionais, você sabe por que é a doença do século? Olha para o século que nós estamos vivendo. A tecnologia hoje, né? Você vê os adolescentes hoje, na minha época, os adolescentes, as crianças brincavam, né? Na minha época brincavam. Até recebi esses dias uma mensagem de um cliente meu. Se você viveu, né, nos anos 70, 80, nos anos 90, aquilo que era realmente vida, né? Porque aí mostrava lá as crianças, e eu brincava, que não tinha toda essa tecnologia, então, né, Souza? Descia de carrinho de rolemã, se arrebentava todo, jogava futebol. As crianças, o ser humano em si, as pessoas tinham contato um com o outro. Os problemas vinham e as pessoas aprendiam com as pessoas a resolverem os seus problemas. Hoje, as pessoas são covardes. As pessoas se escondem atrás do quê? Das redes sociais. E o que as pessoas apresentam sempre é o quê? A aparência.
E pessoas que se escondem atrás das redes sociais criam conflitos e ficam se degladiando nas redes sociais. A pessoa não tem capacidade de olhar no olho, cara a cara. Vamos resolver os nossos problemas. Me perdoa se eu te fiz isso. Não existe mais isso. Os adolescentes hoje que estão sendo gerados, essa geração Nutella, TikTok, a geração hoje em dia é a geração Nutella, TikTok, né? Essa geração Nutella, TikTok, é uma geração que, quando crescer, não vai saber lidar com os seus o quê? Não vai saber lidar com os problemas. É tudo virtual. É tudo por, né? É tudo por detrás da tecnologia. Então, renovar a tua mente. Você já parou para você perceber que o tempo que os cristãos, eu falo dos cristãos, o tempo que os cristãos ficam na frente da televisão, nas redes sociais, porcaria de Facebook, vira e mexe você vê pessoas, eu respondo pelos membros da nossa comunidade. E quando eu chamo a atenção, tem gente que não gosta. Mas se eu que sou pastor não chamar a atenção, quem vai chamar a atenção? Às vezes a gente vê pessoas da nossa congregação, pastor ali, lá no TikTok, fazendo dancinha, falando palavras obscenas. E você vê isso em todos os lugares. Os adolescentes em muitos lugares fazem isso. Então, se você renovar a tua mente, se você não focar a tua mente naquilo que é produtivo no plano espiritual, não adianta. Os teus olhos são, biblicamente falando, as janelas do teu corpo. A fé, ela vem pelo quê? E ouvir qualquer coisa? A vizinha fofoqueira? A família encrenqueira? A fé vem pelo? Está escrito de ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é introduzida no seu coração pelos seus, mas tudo que não presta no mundo entra pelos teus olhos, por aquilo que você vê. Então as pessoas ficam muito tempo na frente da televisão, os adolescentes ficam, você pode ver, às vezes no culto, tudo bem, a tecnologia ajuda, a pessoa usa às vezes até o celular para poder ver os textos bíblicos, mas às vezes você está fazendo uma reunião, pastor Davi, pregando e a pessoa está no WhatsApp conversando com alguém, no culto. Assuntos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, terceiro passo, diga, terceiro passo. Renovar a sua mente. O que você está focado? Você está perdendo o seu tempo aonde? Onde você está investindo o seu tempo? Certo? Quarto passo. Se desprender do teu passado, do velho homem antes de Cristo. Isso é muito importante, gente. Eu vou falar sobre isso citando Filipenses capítulo 3, verso 13. Filipenses 3, 13. Abra a sua Bíblia. Coloca isso como regra na sua vida. Filipenses 3, 13. Quem está falando isso? Um homem que foi implacável. Quem era Paulo antes de ser pregador? Ele era Saulo, perseguidor da igreja. Era um homem implacável. Era um homem que obrigava os cristãos a blasfemarem contra Jesus. Ele tinha muita raiva no seu coração, muito ódio no seu coração. E olha o que Paulo diz, Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam,
e avançando para as que estão diante de mim. Esqueci o teu passado. Você já pensou se Paulo ficasse preso às atrocidades, às coisas ruins que ele tinha praticado no passado? E eu tenho certeza que no decorrer da sua caminhada cristã, ele encontrou pessoas que acusaram ele e disseram: você perseguiu a minha família, você fez isso, você fez aquilo. No decorrer da caminhada cristã, você vai encontrar na sua casa, você vai encontrar na sua família, principalmente na sua família, pessoas que vão sempre estar jogando na sua cara os seus erros, os seus defeitos cometidos no presente e principalmente cometidos no passado. Tudo isso é uma estratégia do inimigo para fazer você abandonar o seu combate espiritual, aquilo que você está trabalhando para se libertar. Quem está entendendo? Então se esquece do teu passado. Eu tive traumas no passado, eu passei por muitas coisas. O senhor precisa entender que eu passei por muitas coisas. Passou. Em Cristo, tudo se faz o quê? Para de ficar pensando o que aconteceu lá atrás. Aquele relacionamento que não deu certo, aquele casamento que não deu certo, aquele abuso que de repente você sofreu. É claro que existem coisas que são difíceis de se esquecer, mas aí vem o Espírito Santo e trabalha. Nós temos que acreditar no trabalhar do Espírito Santo, ou não nascemos de novo. Olha a importância do batismo, do novo nascimento. Então, quando você nasce de novo, Jesus tira o teu espírito e coloca em você um outro espírito. Então, se desprender do passado. Efésios capítulo 4, verso 22, vamos citar esse texto também. Efésios 4, 22. O mesmo Paulo diz, Efésios 4, 22, que quando outrado o passado, vocês fugeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Se despede daquele homem do passado. Abandona o teu passado. Como, pastor? Aqui. Para de ficar pensando nas coisas. Não é porque você foi infeliz no passado que você está predestinado a ser infeliz. Gente, olha para mim. Lembra que nós pregamos para vocês os 3 tipos de fé? O que é a fé? A fé é o firme fundamento. Então, vamos resumir fé? Fé é você acreditar de todo o teu coração. É você trazer a materialização. Você traz para a sua vida aquilo que os seus olhos não. Então, se você acreditar, olha bem para mim. Se você acreditar, maquinar, acreditar de todo o seu coração numa coisa, quer seja boa ou quer seja o quê? Você vai trazer isso para a sua vida. Tem gente que só pensa coisa ruim e você atrai coisa ruim para a sua vida. Então, se você fica preso no teu passado, sempre maquinando as coisas ruins que aconteceram, você sempre vai viver nessa tempestade, nesse tormento. Então, se despoja do velho homem. Quinto passo: perdão. Perdoar as ofensas cometidas contra si mesmo e contra outras pessoas. Isso é uma coisa muito séria. Talvez hoje você esteja sofrendo porque você não aprendeu uma das lições mais importantes ensinadas por Jesus: perdão. Perdoar.
biblicamente falando, se você não perdoa, você não pode ser perdoado por Deus. Ou de repente você ainda guarda no seu coração mágoas, você guarda no seu coração ressentimentos de coisas que aconteceram no passado, e de repente essas mágoas, esses ressentimentos acabam sendo até gatilhos para poder atingir você hoje no presente. Perdoar as pessoas que te ofenderam, e não só elas não, perdoar a si mesmo, acreditar no perdão de Deus. Como assim, pastor Richard? Às vezes você até perdoou alguém que te ofendeu, mas no momento em que você dobrou os seus joelhos e você pediu perdão a Deus de um pecado, de um erro que você cometeu no passado, no fundo do seu coração você não acreditou que Deus perdoou você, ou você mesmo não se perdoou ainda. Então, perdoar. Colossenses, capítulo 3, verso 13, eu vou citar. Colossenses 3, 13. Antes de você ler esse texto, abre a Bíblia, Colossenses 3, 13. Todos encontraram? Encontraram? Faz assim, todo mundo com a mão. Faz assim, olha para a sua mão. Olha bem para a sua mão. Não, é sério, olha para a sua mão. Olha bem. Abre assim a palma da sua mão, olha para a sua mão. O que você vai descobrir? Que os dedos da sua mão não são iguais. Os dedos são o quê? Diferentes. O que isso tem a ver com o que o Senhor está pregando? As pessoas são diferentes. Nem todo mundo é igual. Uns são mais agitados, outros são mais devagar, outros são mais estourados, outros são mais calmos, serenos. Ninguém é igual. As pessoas são diferentes. Você não pode querer que as pessoas sejam do jeito que você quer. Isso é um problema que às vezes traz para você conflitos internos, quando você quer que uma pessoa seja exatamente do jeito, se nem você muitas das vezes se suporta. Olha o problema onde é que dá. Às vezes você mesmo, tem dia que você não consegue suportar você mesmo. E você quer que as pessoas sejam iguais a você. Então, isso está interligado ao perdão. Porque às vezes se você julga e condena um irmão por algo que você mesmo já fez ou está fazendo. Você está entendendo onde é o problema? Então por isso que esse texto aqui é interessante, né, pastor Davi? Colossenses 3,13, olha o que diz: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, lembre, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Cristo não perdoou os seus pecados? Cristo não perdoa você todos os dias quando você erra? Não perdoa o teu marido? Perdoa os teus filhos, perdoa o teu patrão, perdoa as pessoas que te ofendem. Perdoar não significa você ser conivente com um erro, mas é você tirar as coisas ruins de dentro do seu, o quê? Então, perdão. Sexto ingrediente da receita: desenvolver um ministério de oração. Não vai cair nessa conversa de que você não precisa orar. Para com isso. Tá de brincadeira. Me fala aí um homem perfeito
perfeito? Fala em voz alta. Você conhece alguém perfeito? Que não tenha cometido pecado nenhum? Fala alguém perfeito. Jesus era perfeito? Jesus era cheio do Espírito Santo? Tinha poder? Autoridade? O próprio Deus não estava naquele corpo? E por que Jesus tinha ministério de oração? Se Jesus, que era Jesus, cheio do Espírito Santo, tinha ministério de oração, você acha que você não tem que ter ministério de oração? Hã? Tem gente que tem ministério do TikTok. Tem gente que tem ministério do Facebook. E às vezes faz uma super produção, a pessoa, para poder transmitir. Por que você não pode ter os seus momentos de oração? Que você está ali falando com Deus, porque a oração, ela é o bálsamo que sara as nossas feridas. Quando você ouve, por exemplo, uma pregação, Deus está falando com você. Mas a única forma de você falar com Deus é através do quê? Da oração. Então, desenvolver o ministério de oração é essencial que o discípulo em depressão tenha ministério de oração. Toda tristeza profunda pode ser eliminada no diálogo com Deus. Temos o exemplo do próprio Jesus. O exemplo do próprio Marcos capítulo 14, abre a sua Bíblia, verso 33 ao 35. Está vendo? Tem pessoas que até se esqueceram que nós temos esse estudo. Lembra da exortação de semana passada? Que nós falamos? Nós temos tantos estudos que foram escritos na comunidade, que são importantes para o crescimento espiritual de vocês. E nós vamos estar trazendo esses estudos aqui para vocês, nos cultos agora de domingo. Amém? Amém. Vamos tomar o exemplo de Jesus? Marcos capítulo 14, a partir do verso 33. Tomou consigo a Pedro e a Tiago, e quem mais? João. E começou a ter o quê? Jesus estava o quê? Jesus estava o quê? Apavorado. Momentos que antecediam a sua morte, ele sabia, gente, ele sabia o que a ele ia acontecer. Ele sabia, olha para mim, que ele seria chicoteado com um chicote romano, 3 tiras grossas de couro, e na ponta de cada tira uma esfera de chumbo. Ele sabia que ele seria esmurrado, esbofeteado. Ele sabia da coroa de espinhos que seria encravada no couro cabeludo. Ele sabia até o lugar exato onde os pregos enferrujados seriam colocados. Ele sabia o que ele ia passar. E na carne, ele estava apavorado. E diz a palavra, começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse aos seus discípulos: a minha alma, ele disse o meu espírito, a minha alma está profundamente o quê? Até o quê? Ficai o quê? E vigiar. Então a minha alma, Jesus estava na alma, atribulado, triste, ele estava apavorado. Eu acredito nos evangelhos, a Bíblia diz que o seu suor se transformou em sangue. Isso foi até provado cientificamente. A ciência diz, dependendo
do grau da angústia, do sofrimento que a pessoa, do trauma que a pessoa ali naquele momento esteja vivendo, pequenos coágulos de sangue podem nascer. Jesus estava tão atribulado que o seu suor se transformou em sangue. E diz a palavra, e tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela o quê? Então, olhem para mim, a única forma de nós apresentarmos a Deus as nossas ansiedades é através do quê? Da oração. É só ler. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 7. Abra aí. Como nós temos que nos apegar à palavra? Primeira Epístola de Pedro 5, 7. O que diz? Lançando sobre ele toda a vossa o quê? Ansiedade. Porque ele tem cuidado o quê? De vós. Que eu vou lançar a minha ansiedade diante de Deus. Orando. Ah, mas Deus sabe dos meus problemas. Eu não preciso orar porque Deus já sabe. Mas a Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Quando você ora, você está mostrando que você realmente acredita que Deus está ouvindo e Ele está ali. Diga glória a Deus. Sétimo ingrediente da receita: desenvolver ministério de louvor e adoração. Louvor e adoração. Existe um ditado popular que diz: quem canta seus males o quê? Esse dito popular é uma realidade para todos os discípulos que são atingidos por uma depressão. O Evangelho nos apresenta o louvor como um mandamento do Espírito Santo. Jesus cantava hinos. O que vocês acham? Jesus, você acha que Jesus ele era tapado? Jesus brincava com os discípulos? Jesus cantava melodias? O que você acha? Você acha que ele cantava o quê? Será que Jesus, se Jesus vivesse hoje, Jesus ia cantar essas músicas profanas que tem aí? Claro que não. Jesus cantava hinos. O que diz Mateus capítulo 26? Abre lá na Bíblia. Mateus 26, verso 29 e 30. Já estamos terminando. Palavras de Jesus. Mateus 26, 29 e 30. E digo-vos que, Jesus dizendo, desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu, e tendo cantado o quê? Um hino, saíram para o monte das Oliveiras. Jesus, a Bíblia diz aqui que ele cantou um hino. O louvor edifica. Olha, como muitos de vocês não sabem o poder que vocês têm em casa para se libertar das coisas ruins. A rádio da nossa comunidade, que vocês pagam essa rádio. A oferta de vocês mantém essa rádio. 24 horas no ar, com hinos cuidadosamente selecionados na revelação. Se aparece algum lá que pode, a gente vai e tira. Eu vou dar um testemunho para vocês. Olha para mim. Tem pessoas, pastor Davi, que pensam que nós, pastores, nós não passamos por problemas. Não temos os nossos momentos de aflição. Pastor é um Superman, não é?
Quantas e quantas vezes na madrugada, minha esposa dormindo, eu atribulado no meu coração, tantas coisas para resolver, tantas coisas que a gente passa na caminhada da fé. Às vezes não é só a oração, às vezes um louvor, que seja um louvor realmente espiritual, consola o teu coração. Aí eu pegava um fonezinho de ouvido, ligava lá na rádio alelava.com. Você conhece essa rádio? Você conhece a rádio alelava.com? Quem conhece a rádio alelava.com? Aí ligava lá, e às vezes um louvor vinha de encontro ao que eu estava passando ali. Só para a gente finalizar sobre a importância do louvor, 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, abre aí. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem o quê? O que é salmo? Salmo é uma palavra que significa cântico. Tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificar. As coisas do Espírito nos trazem edificação. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá então. 8. O discípulo deprimido, que tem a doença da alma, deve ocupar a mente com as coisas de Deus, examinar as Escrituras. Eu quero assistir filme, então assista filmes evangélicos, ouvir músicas espirituais e, acima de tudo, agora vem a parte mais importante. O estudo não está no telão, né? Tenta adivinhar a palavra mais importante, acima do louvor, acima da oração, acima de tudo. Vai, fala. Congregar. Porque pessoas deprimidas tendem a se isolar. Pode ver, a pessoa deprimida, ela se fecha. Ela não quer ter contato com ninguém. Ela quer ficar o quê? Sozinha. Sozinha. Pessoas, por exemplo, se eu estiver errado, Isa, você me corrige, aí eu lá no fiz. Os maiores, as taxas de suicídio acontecem quando pessoas que já são propícias a isso, elas estão o quê? Sozinhas. O capetinha vem, fica falando no ouvido, não tem ninguém para trazer para a pessoa uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. A mente vazia é a oficina do inimigo. Então, não fique só. Não pense que você se afastar ou se isolar vai resolver o seu problema. Não vai. Você vai se tornar um alvo mais fácil, uma presa mais fácil nas mãos do inimigo. É assim que as leoas no reino animal acontecem. Você vê que parece que é uma coisa de instinto, né? Coisa animal. Um animal, uma leoa, pelo falo, não sei, eles conseguem identificar no meio ali, no rebanho, no meio o sujeito mais fraco. E eles vão mais fraco. Então eles vão fazendo o quê? Eles não atacam de imediato, eles afastam do grupo. O inimigo faz isso. Para ele destruir uma pessoa, ele tem que tirar a pessoa do corpo. Ele afasta a pessoa do corpo. 1
fazer a ordem certa. Não está escrito matar, roubar e destruir. Ele vem para depois, pronto, está aí a resposta. Primeiro ele rouba da pessoa em quem? Roubando o entendimento da pessoa, ele mata a pessoa espiritualmente, afastando a pessoa do corpo, da comunhão, da fé, para depois ele destruir a carne. Então, congregar. Pessoas deprimidas tendem a se isolar, e a palavra de Deus nos ensina que precisamos ser estimulados por nossos irmãos. Filipenses 4:8, quer ver? Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor, nisso pensar. Agora, Hebreus 10:24. Olha a importância da comunidade. Gente, a igreja somos. Jesus não tem nenhuma igreja material, claro. Nós somos a igreja. E a igreja reunida forma uma congregação, uma comum. Olha só a importância de estarmos juntos. Hebreus 10:24. Então, voltando a falar, da importância de se congregar, que nós somos estimulados pelos nossos irmãos. Vocês estão sendo estimulados por essa pregação. Quantos de vocês não estão sendo estimulados agora por essa palavra? Mas se tu estivesse em casa e não estivesse recebendo essa mensagem, você estaria sendo estimulado? Não. Então, olha o que diz: consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas do quê? Não deixando a nossa igreja, não deixando a nossa a comunhão, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Para terminar, temos que ter em mente que todos nós libertação e aperfeiçoamento, e até que Cristo seja gerado na sua totalidade dentro de nós, precisamos exercitar a nossa fé, pois sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Diga glória a Deus, bem forte para Jesus.